Pois bem, secretário, queria insistir aqui no tema da redução de frota de carros, no caso de ônibus. Eu sei que o senhor não responde, evidentemente, por cada município, porque isso também é uma atribuição dos prefeitos, mas especialmente o metrô, a CPTM e as linhas da MTU. Por que reduzir composições de metrô em linhas muito superlotadas, especialmente a vermelha, por exemplo, que liga lá a região oeste até a periferia da região leste? A integração nessas linhas com os trens, com ônibus municipais, ou seja, as viagens são muito longas. Por que reduzir o número e deixar os terminais mais lotados, deixar os vagões mais cheios, sendo que o distanciamento social é a principal premissa do gabinete da Covid do governo do estado, por exemplo, do centro de contingência? Silvio, nós nunca reduzimos frota, nunca, desde o início da pandemia, desde o início desse nosso diálogo diário, no dia 26 de fevereiro de 2020, das operações do metrô, da CPTM e da MTU. O que ocorreu, Silvio... Secretário, desculpe interromper, não houve redução de composição de metrô? Calma que eu vou lhe explicar. A redução que neste período foi ocasionada, Silvio, foi quando nós tivemos afastamentos de trabalhadores, de empregados do metrô e da CPTM, sobretudo, por estarem pertencentes a grupos de risco. Pessoas acima de 70 anos, depois acima de 65, de 60, com comorbidades, assim como todos os demais trabalhadores. Como exemplo, o metrô tem 975 operadores de trem. Nós tivemos que afastar 178 operadores por pertencerem a grupo de risco. E dessa forma, nós não conseguíamos, em determinados dias, operarmos com todos os trens. Você deu o exemplo da linha vermelha. Nós operamos em um dia normal com 41 trens na linha vermelha, com um intervalo entre cada trem de 119 segundos. Nesse momento, onde houveram os afastamentos dos operadores de trem, assim como os demais, nós operamos com 37 trens, com o intervalo entre os trens, que é o que define o tempo que o passageiro espera na plataforma por um trem passar, de 120 segundos. Por assim eu digo, mesmo reduzindo em 4 trens, por não haverem empregados suficientes para estarem trabalhando por pertencerem a grupos de risco, nós aumentamos o tempo de espera em 1 segundo na linha vermelha, nos horários de pico, assim como foi divulgado no relatório. Rodrigo Constantino. Boa tarde, secretário. Em primeiro lugar, a minha solidariedade a todo gestor que tem decisões muito difíceis a serem tomadas nesse momento e de muita incerteza científica, né? Há um dilema aqui, um trade-off, né? Você permitir ou não aglomerações, mas as pessoas precisam trabalhar e por aí vai. Mas eu insisto num detalhe que eu sei que não é especificamente a sua área, e sim a visão geral de um governo. Qual é a lógica? O senhor apresentou aí um número interessante da troca de ar, isso é interessante. Mas a aglomeração é visível, a toca em superfícies também no transporte público. Qual é a lógica por trás de um governo, né, de um gestor, que mantém transportes públicos, mas proíbe, por exemplo, praias que têm mais troca de ar e menos aglomeração, ou então igrejas, ou então shopping center, né? Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu estou aqui na Flórida, o governador DeSantis constatou que o lockdown fracassou. Ele diz que ele não faria nada parecido de novo, e olha que aqui fez uma pequena parte do que fez Nova York ou Califórnia, e com resultados melhores, né? E ele disse que não faria lockdown de novo. Qual é a lógica de fechar, de proibir praias, de proibir igrejas, se a gente está vendo a aglomeração nesses transportes? Rodrigo, eu vou repetir aquilo que eu disse inicialmente. Agradeço pela sua manifestação inicial, que nós não temos a expertise para combater uma pandemia de um vírus completamente novo. A gente fala diariamente com sistemas de metrôs que têm a mesma envergadura, a mesma magnitude de São Paulo. Nós temos um comitê que diariamente se comunica para que nós consigamos trocar experiências. Nova York, Londres, Paris, Pequim, Xangai. Nós não temos, Rodrigo, como não transportarmos um alto fluxo, um aglomerado de pessoas da sua origem ao seu destino, e eu falo isso sempre. É inegável que metrô e CPTM, que os trilhos que são construídos para transportar grande volume de pessoas, imagine só, a zona leste de São Paulo, todos os dias transportam um país como o Uruguai para o centro da cidade para trabalhar. E, ao fim do dia, voltam esses mesmos cidadãos, que é do mesmo tamanho de um Uruguai, para a Zona Leste para voltarem às suas casas. Portanto, nós não temos como evitar que esse aglomerado seja transportado
a menos que, como já disse várias vezes, nós possamos parar o sistema de alto fluxo para que nós evitemos, assim, então, que esse aglomerado de pessoas sejam transportados.